meninos, tudo bem? Então, hoje na nossa aula de filosofia, nós vamos continuar falando sobre olhares diferentes. E eu quero saber como que ficou a janela de vocês. Então, olha só, a janela, por que eu estou mostrando essa janela? Porque ela é importante, né, para a gente começar, então, a nossa reflexão de hoje. Porque a janela, ela se abre, nos dando uma visão, né, uma visão de paisagem, na qual vai nos levar ao pensamento e aos nossos sentimentos. Então, por exemplo, na página 6, você vê aí um homem sentado e observando o nascer do sol. Né? Então, ele está contemplando uma paisagem linda. Com certeza, isso levou ele também a pensar sobre algo que já aconteceu na vida dele, levou ele a pensar uma cena de um filme. Né? Então, nossos olhares, eles também remetem aos nossos pensamentos e aos nossos sentimentos. Quando a gente para também assim, fica olhando, né, às vezes a chuva, a gente fica observando, a gente está pensando em alguma coisa. Às vezes é uma coisa boa, às vezes não é uma coisa boa, mas isso também nos leva ao pensamento e nos leva também a uma reflexão, certo? Então, olha só, pensando sobre isso, lá na página 7, a questão número 1, organize as ideias, está assim, ó. Desenhe e recorte um balão de pensamento. Escreva dentro desse balão uma palavra que esteja ligada à sua compreensão sobre olhar. Tá? Então, para você, o que é olhar? Então, você vai colocar uma palavra dentro desse balão que vai definir para você o que é olhar. Se para você olhar é observar, então você colocou lá observar. Depois, então, você colocou lá observar. Número 2. Quando todos terminarem, fixe os balões de pensamento no mural da sala. Então, já que a gente não vai fazer isso, mas eu vou ler para vocês entenderem, organize as palavras registradas formando conjunto conforme as orientações do professor. Então, olha só, como vocês não vão ter oportunidade, tá bom, de fazer essa atividade junto, essa número 2 aí, como vocês vão fazer? Quando nós encontrarmos na nossa videoaula, vocês vão poder, então, anotar, porque todos vão ter um momento para poder falar, né, sobre qual foi a palavra que definiu a palavra olhar, e aí vocês vão, então, ter essa oportunidade de fazer essa atividade. Por quê? Porque na número 3, registre no quadro a seguir alguns conjuntos de palavras que vocês formaram. A partir das palavras dos colegas, né, junto com a sua, então, tudo vai começar do quê? Do qual palavra? Olhar. Da palavra olhar, cada um formou outra palavra, não foi? Então, você vai pegar um conjunto de palavras e vai, então, formar aqui, tá bom? Nesse quadro. Então, conjunto de palavras, critérios. Qual foi o critério que você usou? Eu peguei as palavras com 2 sílabas, eu peguei palavras com 3 sílabas, ou eu peguei palavras filosóficas, ou palavras alegres, né? E você formou seu conjunto. Então, você vai ter que ter um critério também para poder separar essas palavras aí, certo? E depois você vai estabelecer relações sobre isso aqui. Como que vai ser essa atividade? Para compreender melhor o significado de relação, você vai imaginar uma ponte. Tá vendo essa ponte na página 7, lá embaixo? Então, a ponte, ela serve para isso, não é? Ela serve para aproximar as pessoas, ela serve para fazer, então, a relação, né? Então, ela serve para levar uma pessoa de um lado para o outro, certo? Então, na página 8, você vai fazer uma experiência sobre as diferentes possibilidades de estabelecer relações. Como que vocês vão fazer isso? Você vai escolher um conjunto de palavras da página 7 que você fez. Tá vendo que você fez 4 lá? Então, você vai escolher um dessa página aí e vai escrever aqui, lá no número 2, embaixo, lá, conjunto de palavras escolhido. Qual foi o conjunto? Você pegou o conjunto de palavras alegres, por exemplo. Aí tava lá, sol, alegria, brincadeira e esperteza. Você pegou essas palavras. Aí você vai, que relação, você vai entrevistar a pessoa da sua família. Você vai falar assim, olha, eu tô aqui com um conjunto de palavras, aí você vai ler essas palavras para essa pessoa
E você vai perguntar para ela, que relação você percebe entre essas palavras? O que tem uma a ver com a outra? Pode ser que a pessoa ouça a sua leitura e vai falar, nada, não estou vendo nada, nada a ver. Aí você vai escrever que a pessoa, a relação... Aí você pede para ela ler de novo. Não, mas lê de novo. Você acha que não tem nenhuma relação? Aí o que ela te falar, você escreve. Depois, a relação percebida, você escreve. Depois você vai perguntar, que palavra você acrescentaria para complementar essa relação? Então ela vai falar, eu acrescentaria observador. Aí você vai escrever lá, palavra acrescentada, observador. Tá bom? E aí depois você vai responder, então, né, a questão número 3. Né? A pessoa entrevistada fez você pensar em algo diferente do que havia pensado antes? Né? Então, às vezes tem uma palavra lá que ela está como intrusa e você não está conseguindo ver uma relação. Não é? Então, às vezes você observou isso. Né? Então, você vai prestar atenção no que você vai perceber de diferente. Tá bom?